Oi, pessoal. Mais uma vez, chuvas, tempestades, vendavais, falta de eletricidade, mexendo aqui com o nosso ritmo de produção do canal, fazendo com que a gente chegue a pensar que tempos bastante incertos nos aguardam e que nós teremos que aprender a nos adaptar a isso, nós teremos que aprender a dançar conforme a música. Muitas vezes eu me sinto como se fosse aquela orquestra do Titanic, que mesmo o barco estando afundando, aquela orquestra ela insistia em ficar tocando as músicas para alegrar as pessoas, como se tudo aquilo fosse algum evento bastante importante. Na verdade, a música que a gente fica tentando executar aqui, ela diz respeito à nova era, ao novo tempo, ao novo mundo. A música que serve talvez de alento para a nossa alma, para que a gente tenha a capacidade de passar por todas essas intempéries que acabam nos envolvendo nos nossos dias atuais e de repente a gente acabe de tudo isso tirando aprendizados, tirando lições bastante valiosas que acabem nos ajudando tanto em termos pessoais como em termos evolutivos, uma vez que a gente acredita que o espírito é eterno. Conforme a gente andou vendo em vídeos, existem os chamados postos representativos na Terra, existem os chakras planetários, ou seja, existem pontos determinados que eles acabam representando determinados valores, que eles acabam representando, talvez, situações que acabem sendo conduzidas para aquele ponto, de modo que elas fiquem tão evidenciadas a ponto de chamar as nossas atenções. E esses pontos, então, eles seriam responsáveis, muitas vezes, por irradiar ao mundo essas questões, esses conflitos que lhes são relativos, para que a humanidade pudesse, através desse contato com esses aspectos que eles nos proporcionam, realizar o seu trabalho coletivo e os homens possam realizar o seu trabalho individual. Quando a gente fala, então, que nós estamos no quarto sistema evolutivo, esse quarto sistema ele tem lá as suas características e um dos pontos que estaria ligado a esse quarto sistema seria a cidade de São Paulo, por vários motivos, desde a sua história até a sua localização nas proximidades do Trópico de Capricórnio, que vai representar tudo aquilo que está instalado, tudo aquilo que está instituído em termos de sociedade, em termos de mundo. Curiosamente, para cá acabaram correndo todas as raças de todos os povos, fazendo com que esta cidade acabasse se transformando numa espécie de cadinho, onde todas as experiências da humanidade elas vão sendo mescladas para que todas as raças e todos os povos aprendam a viver em paz e harmonia entre si. São Paulo é uma verdadeira Babel no que diz respeito às questões monádicas e hierárquicas ligadas às raças da humanidade. Surpreendentemente, neste sábado, dia 4, quando Saturno, que é o regente de Capricórnio, que é o trópico onde essa cidade se situa, acabou saindo do seu movimento retrógrado em Peixes, e por conta disso, coincidentemente ou não, nós tivemos uma severa tempestade aqui na nossa região. Quando a gente fala em Plutão, a gente está falando em movimento, de transformação, e em 10 de outubro deste ano, ele saiu do seu movimento retrógrado em Capricórnio e passou a caminhar, prometendo grandes e profundas transformações, já que Plutão é ou tudo ou nada. Ou a gente se regenera ou a gente se destrói. Como consequência disso, vocês devem ter percebido o que aconteceu com a política mundial, o que vem acontecendo com as questões ligadas ao poder, as questões ligadas aos povos. Parece que tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava reprimido, está explodindo ou está vindo à tona, mas como se fosse a erupção de um vulcão, trazendo tremores, tempestades e cinzas que são carregadas ao vento e que acabam atingindo uma região muito maior do que propriamente aquela
onde ocorreu a tal erupção. E aí, então, as questões ligadas ao Oriente Médio, as questões ligadas à Ucrânia, as questões ligadas à China, acabam interferindo em âmbito planetário, assim como as questões individuais de cada um dos países. Tudo está erupcionando, tudo está agitado, tudo está ruidoso e inconstante. Quando a gente fala em planeta retrógrado, a gente precisa entender o seguinte, que aquela energia que ele representa no momento da sua retrogradação é como ela se voltasse para dentro. Ele está nesse instante fazendo uma reavaliação de tudo aquilo que ele realizou. Então, muitas vezes, como ele não consegue agir, o que acaba acontecendo é que isso vai virando assim uma tensão acumulada interiormente, mas que no momento em que ele volta ao seu movimento normal, o seu movimento direto, essa tensão, então, ela extravasa. Nós tivemos Plutão, retrógrado em Capricórnio, sendo que o dono da casa Saturno, que é o regente de Capricórnio, também estava retrogradando em Peixes. Ou seja, ele estava voltado para si, ele estava num ambiente incerto, ele estava num ambiente nebuloso, onde ele não se sente seguro. Mas, de repente, ele desperta. E quando ele desperta, a casa que ele rege acaba despertando também por tabela. Ou seja, então as questões capricornianas, com esse despertar de Saturno, juntamente com esse Plutão em movimento direto, prometem para nós bastante convulsões, eu diria, já que Saturno está em Peixes, e Peixes vai acabar mexendo com todos os fanatismos, com todas as nossas crenças, com as nossas ilusões, com coisas desse tipo. Uma vez que Netuno, que é o regente de Peixes, está retrógrado dentro do seu signo, o que acaba fazendo com que tudo isso esteja passando por uma profunda reformulação. Porém, agora chega um momento então em que esses planetas entrando em movimento direto, essas transformações, essas revoluções, esse mal-estar, essas inquietações acabem aflorando, acabem vindo à tona. E o que dá a impressão é que nós estamos vivendo assim uma espécie de tempestade psíquica, ou um maremoto, alguma coisa desse tipo. Quando a gente fala da Atlântida, que a Atlântida estava relacionada à questão da mente concreta e que a Atlântida sucumbiu debaixo das águas, a gente poderia fazer uma associação ao momento que nós estamos passando, onde esse nosso quarto sistema está sucumbindo, não agora debaixo de águas físicas, mas sim debaixo de águas emocionais, debaixo de águas psíquicas. Por conta disso, a gente vê o número crescente das pessoas passando por problemas de depressão, passando por problemas de angústia, passando por aflições psíquicas, como nunca antes a nossa sociedade viu. E tudo isso acaba sendo o reflexo desse movimento que está acontecendo nos planos astrológicos. Quando a gente fala então em termos planetários, nós temos Júpiter e Saturno, que são os planetas sociais que acabam mexendo com as questões coletivas. Nós tivemos então Júpiter em movimento retrógrado ainda, porém ele vai ficar dessa maneira até dia 30 de dezembro desse ano, e ele está no signo de Touro, ou seja, a partir desse momento, sim, o começo de 2024 promete para nós bastante emoções, entre aspas, já que uma vez Júpiter voltando ao seu movimento e caminhando em direção ao Urano, que por sua vez vai sair do movimento de retrogradação no dia 27 de janeiro de 2024, nós percebemos então que nesse jogo que está armado, está nos levando ao momento de grandes imprevistos e de grandes incertezas. E quando a gente fala então em Júpiter, em Touro, a gente está falando das nossas questões, dos nossos valores, das nossas bases nesse sentido, da nossa alimentação, talvez, mas quando a gente fala em alimentação, a gente está falando em alimentação em todos os sentidos, não apenas a alimentação física. Quando a gente fala em Saturno, que é um outro planeta social, a gente vê ele passando pelo signo de Peixes, movimentando toda essa questão
associadas aos sonhos, aos ideais, aos fanatismos, exigindo realidade de tudo isso, exigindo que a gente coloque os nossos pés no chão, enquanto que os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, entram num aspecto harmônico que vai demorar cerca de 7 anos, nos prometendo grandes e profundas transformações coletivas. É interessante a gente entender o que seria esse aspecto harmônico entre esses 3 planetas, que por sua vez são chamados de planetas geracionais. Por quê? Porque eles vão trazer impressões, vão fazer marcas profundas, que vão prevalecer durante muito tempo e até mesmo muitos séculos, vibrando na história da humanidade. Imaginemos o seguinte, então, em relação a esses grandes transformadores, se eles estão harmônicos em movimento direto, então toda aquela mudança, aquela transformação que eles são capazes de proporcionar, vai receber uma grande aceleração. Porém, contrariamente, quando eles estão retrógrados ou algum deles está retrógrado, porém, de modo harmônico com os outros, essa retrogradação acaba sendo também mais estimulada, ela acaba sendo mais incentivada, no sentido de que a revisão que essas retrogradações elas pedem acabem sendo muito mais profundas do que normalmente elas poderiam ser. E esses 3 planetas estão ligados às nossas questões espirituais, estão ligados à nossa conexão com a nossa tríade superior. Contrariamente a isso, movimentando ainda mais as coisas, nós temos então Plutão em Capricórnio, agitando bem as coisas aqui embaixo, do lado terreno. Ele vai passando por Capricórnio, agitando as questões da política, do poder, trazendo à tona tudo aquilo que estava oculto debaixo dos tapetes, conforme a gente está vendo muito claramente. Mas, por outro lado, conforme ele vai se aproximando de Aquário, ele também já vai exercendo ali suas influências. E Aquário, então, vai falar tudo aquilo que é coletivo, os grupos, os sindicatos, os grupos religiosos, as associações. Também, de uma certa maneira, ele acaba relacionado aos nossos ideais, no sentido de nova era, de novo tempo, o que nós esperamos em relação a tudo isso. E então, tudo aquilo que está oculto por trás desses grupos, por trás dessas ordens, tudo aquilo que nos impede de atingirmos esses nobres ideais, vai acabar vindo à tona também. E como o Aquário é um signo mental, sim, isso promete muitas mudanças, muitas reformulações de ideias e nos leva a perceber que nem tudo aquilo que parecia seguro é, e a gente então será obrigado a rever profundamente todas essas questões. Porque nem tudo aquilo que vai surgir a gente realmente gostaria de ver. Mas é necessário para que a gente possa realmente se conectar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é espiritual, genuinamente, com aquilo que diz respeito ao processo evolutivo da humanidade no sentido positivo, e não com aquilo que valoriza o nosso ego, com aquilo que nos prende, que nos aprisiona, fazendo com que a gente continue exatamente da mesma maneira como estamos. A isso tudo eu associo os vendavais, eu associo as tempestades, como se fosse uma espécie de prenúncio dos tempos que nos aguardam daqui para frente. Talvez não necessariamente isso volte a acontecer do lado de fora, embora exista uma grande possibilidade de que aconteça assim, mas que a gente entenda que tudo aquilo que está fora, de uma certa maneira, acaba se relacionando com aquilo que está dentro de nós, ou acaba nos trazendo dificuldades, obstáculos, para que nós os contornemos e reforcemos a nossa conexão com o nosso eu interior, com o nosso Deus interno, para que nós consigamos passar por tudo isso mais fortalecidos e mais sábios. Caso contrário, nada disso teria sentido. Nós percebemos aqui então os últimos movimentos desse jogo para encerrar o ano de 2023, nos prometendo um 2024 bastante agitado também, já que, conforme a gente vem dizendo aqui no canal,
nós estamos vivendo um momento bastante intenso, um movimento bastante dramático relativo à mudança e transposição dos ciclos, e é inevitável que nós passemos por eles. Ou seja, muitas surpresas nos aguardam, muitas surpresas que vão muitas vezes nos deixar inseguros, vão nos deixar pessimistas, vão nos fazer questionar a nossa fé, as nossas crenças. De que vale tudo isso? Qual que é a função de tudo isso? E talvez a gente olhe para o lado de fora, não encontre mais aquele mundo que a gente sonhou, e a gente então venha a perceber que aquele mundo que a gente sonhou, ele precisa ser construído internamente por cada um de nós, para que depois ele acabe se manifestando como uma flor que abre e exala seu perfume. Caso contrário, a gente nunca sairá do lugar onde nós estamos. Quando a gente olha um vendaval, quando a gente olha uma tempestade, quando a gente olha um tremor de terra, a gente percebe que tudo aquilo que nós criamos é insignificante perante as forças da natureza, é insignificante perante as leis universais, é insignificante mesmo, tanto quanto as nossas crenças, que são bastante convenientes para nós, uma vez que a gente acaba procurando as nossas religiões, mais como um ponto de autoafirmação do que propriamente um ponto de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Tudo isso agora está sendo colocado em xeque. E as situações inesperadas, elas tendem a se suceder, elas tendem a acontecer em todos os setores. Mas para que isso? Porque o divino de verdade é o grande inesperado? Porque diante do inesperado, nós mostramos quem realmente nós somos. As pessoas mostram o que são, a sociedade mostra o que é, as ideologias mostram realmente aquilo que são. E nós percebemos que na grande maioria das vezes, elas estão mais a serviço da ganância e da vaidade dos homens do que propriamente ao serviço do desenvolvimento da humanidade. Esses chacoalhões, eles são bons, mas eles são também portadores de sofrimentos e de dificuldades, já que a gente não aprende de outra maneira, porque nós somos movidos pela inércia e temos uma tendência a continuarmos exatamente do modo que estamos, a não ser que alguma coisa aconteça e venha nos chacoalhar dessa posição cômoda e fazer com que a gente entre em movimento novamente. Existe uma maravilha por trás de tudo isso, já que se de um lado nós estamos vivendo o momento terrífico de todas as religiões, da ira de Deus, entre aspas, e dos desequilíbrios, das guerras, das fomes, pestes entre todos os povos, disseminados na terra através da ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse, peste, guerra, fome e domínio. Por outro lado, nós podemos dizer que uma vez que a gente deixa de olhar para tudo isso do lado de fora e passemos a olhar para dentro de cada um de nós, é a grande oportunidade da visão deífica e serena, do encontro com a divindade, do encontro com o nosso eu interior, que seguramente será o nosso cordão condutor, assim como o fio que Teseu utiliza para poder sair do labirinto, para que a humanidade vença o Minotauro e consiga realmente construir um mundo melhor, de paz, amor, justiça e sabedoria. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.